Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui com o programa Contraponto. Dessa vez nós vamos contar com a presença da jornalista aqui, voluntária, amiga nossa, a Vanessa Berloffa, né, formada em jornalismo pela Unimar, e com o professor doutor Lúcio Prado, que é coordenador da pós-graduação da filosofia aqui da Unesp, tem o seu doutorado na PUC, né, especializado na lógica de Stuart Mill. E nós vamos falar sobre política, né? Nós vamos falar sobre política de um jeito assim um pouco mais leve, um pouco mais acessível aí também, porque afinal a gente está vivendo uma situação bastante complexa, né? Hoje, para se ter mais, hoje a gente completa aí mais um dia de governo Temer e mais uma vez a Avenida Paulista em São Paulo está totalmente bloqueada com protestos, né? Ou seja, o país, né, atravancado por uma questão política complexa, por um governo cuja legitimidade é bastante questionada, né, e cujo processo, né, eleitoral, como processo de escolha, né, da representação também. Então, nós vamos abordar uma pesquisa, né? Você pode falar um pouco da pesquisa, Vanessa? Posso sim, Luiz. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Lúcio. Nossa conversa hoje vai ser baseada nessa matéria, né, Luiz, que a gente leu, achou muito interessante, que é sobre os clichês na política do Brasil. Especificamente no Brasil. Duas pesquisadoras políticas, né? A mineira Natália Bueno e a pernambucana Nara Leão, elas levantaram algumas questões. Elas fazem vários trabalhos, vários estudos fora do país, mas elas baseiam suas pesquisas no Brasil. Então, uma delas é: o brasileiro é racista e privilegia candidatos brancos ao votar. Essas premissas foram questionadas por elas, Isso, né, quer que eu diga todas as premissas de início? Pode ser. Pra gente conversando depois. Então, uma delas: o brasileiro é racista e privilegia candidatos brancos ao votar, que seria um dos clichês. O outro clichê: políticos corruptos se mantêm no poder porque o eleitor é ignorante. Outro tópico abordado por elas é: quem recebe Bolsa Família é conivente com o governo. E por último, organizações não governamentais, que seriam as ONGs, são um ralo de dinheiro público do Brasil. Muito bem. E o que a gente descobriu dessas pesquisas? Então, elas dizem que todos esses clichês, de acordo com os estudos delas, não condizem com a realidade. Com a realidade, mas é isso que a gente vai conversar hoje com o professor Lúcio. Muito bem. Bom, boa tarde, né? Eu não sei se é boa tarde ou boa noite, né? Eu não tive acesso, né, propriamente ao material da pesquisa, né? Eu tive acesso à reportagem. Então, de modo que a gente não tem muita subsídio, né, para fazer uma análise mais detalhada. Mas, em princípio, quer dizer, qualquer trabalho que visa tentar esclarecer um pouco, né, falsas verdades, ou meias verdades, ou verdades de repetição, né, como é muito comum no Brasil, sempre serão bem-vindas. E deu para perceber, né, pela reportagem, ser um trabalho bastante sério, até porque são pesquisadoras muito conceituadas, né, e laureadas. No entanto, principalmente com relação a vários pontos, mas pegando o primeiro, que é a questão do racismo, né? Eu tendo a ter uma concordância, embora, insisto, não tive acesso ao material todo, mas uma concordância meramente parcial com os resultados, porque ela apresenta de uma maneira muito clara, a partir de uma pesquisa que foi feita com voluntários que ficavam submetidos a candidatos negros e brancos, mas a gente não tem acesso ao que esses candidatos estavam falando, né? Qual tipo de mensagem estava dada ali, e somente a cor de cada um, né? Então a gente deve supor que não é só a cor, né, ou a raça de algum candidato que vai influenciar nessa hora. Mas ela chegou a uma conclusão que também parece bastante plausível, né? Que não é uma questão racial, mas é uma questão financeira. É uma questão econômica. Ou seja, a população votando em candidatos preferencialmente votando em candidatos com maior poder financeiro. Porque o candidato, quer dizer, o cidadão... E a coincidência, ou vamos dizer, o fato no Brasil de que quem tem mais poder financeiro, em geral, pertence à Exatamente. raça branca. A grande questão é ser candidato com mínima condição de se eleger para qualquer cargo político no Brasil, acredito que em qualquer lugar, mas sobretudo no Brasil,
é algo que exige algum tipo Capital. de subsídio financeiro, de subsídio certeza. econômico. E nós vemos que, então, o problema não é a falta de negros na política, o problema é a falta de negros como um todo dentro das estruturas econômicas e sociais do Brasil, por conta de um... Né? Eu acho mas ainda assim, quer dizer, eu falei que tem a concordar parcialmente, mas ainda assim, me parece que se ela tende a dizer que não existe uma verdade absoluta, não é o racismo, mas colocar uma resposta única, olha, não é o racismo, é o fator econômico, também me parece que é reduzir, né? Porque afirmar que questões de preconceito não interferem no voto num país como o Brasil também parece não ser... a gente não tem dados de pesquisa científica, mas não parece ser totalmente verdadeiro. É porque eu acho que talvez a gente não aborde as questões da subjetividade, né? Ou seja, se existe essa associação de que os candidatos com maior poder econômico geralmente são brancos, isso não quer dizer que não exista uma rejeição a candidatos que não tenham condição financeira e que possam ser de outra raça. Que isso não pode interferir, né? Exatamente. Embora nós temos exemplo, isso tanto do lado de partidos ditos mais progressistas, quanto do lado de partidos ditos mais conservadores, mas a Luísa Erundina, uma mulher, não era negra, mas nordestina, naquele momento foi eleita em São Paulo, né? O próprio Lula, quer dizer, ser eleito sendo nordestino. Por um outro lado, o Celso Pitta foi prefeito de São Paulo, né? Eleito no viés conservador, né? no eleitorado do Paulo Maluf. O Joaquim Barbosa, há tempos atrás, e até hoje ainda é ventilado como uma alternativa de setores conservadores, como talvez uma alternativa eleitoral viável, né, por setores conservadores. Então, quer dizer, não é uma questão determinante, né, mas eu acredito que excluir a questão de preconceito racial na hora do voto também não seja totalmente verdadeiro. Perfeito. Com certeza. Agora, será que a gente pode chegar nessa questão? O brasileiro, preferencialmente, ele vota em quem apresenta uma cara de poder, uma cara de sucesso financeiro, ele precisa dessa premissa para sentir confiança, para sentir uma determinada confiança de que aquele cara ele vai ter condições materiais de se sustentar. Você acha que isso existe esse viés? Eu não acho que a gente possa, como disse, dar uma resposta única como sendo o perfil do brasileiro, porque aí incorrer no problema que a gente está... Eu acho que os brasileiros, né, a pluralidade de indivíduos, né, que constitui essa sociedade votam motivados por questões distintas, né? Mas é muito comum a gente escutar, sobretudo quando pensando em setores menos esclarecidos, né, da sociedade, onde a gente encontra esse tipo de situação, de discursos como, por exemplo, que a gente escuta inclusive aqui na nossa cidade. Não, eu vou votar neles porque eles já têm bastante. Como eles já têm bastante, ele não vai querer roubar, não é? Então, agora, se eu voto num que não tem, aí ele vai querer ter e vai roubar. Então, às vezes a gente escuta esse tipo de postura, ou aquela do conhecimento mesmo, né? Ou da generalização de todo mundo todos os políticos são corruptos, então não importa, então eu vou votar naquele que é meu amigo. A gente vai abordar também, mas é uma questão que está presente. Né? Sim, em época eleitoral eu já ouvi aqui em Marília, pobre não vota em pobre. Será que cairia nessa mesma discussão de que os negros, por não terem tanto poder aquisitivo quanto os brancos, porque inclusive na pesquisa ela fala que dados das eleições de 2008, 2010 e 2014, eles mostraram que os políticos brancos receberam em média R$369 mil a mais em contribuições para a campanha. Né? Então não sei se cairia na mesma discussão. Isso faz muita diferença. Faz mais diferença, porque é uma coisa até triste de se notar, mas
aquela ideia que a gente vê lendo os livros, né, livros de Platão, de 2.500 anos quase, a gente vê o advento da democracia na Grécia, a novidade que se apresenta é que a oratória, o poder de convencimento, o poder de você persuadir o seu, né, o outro passa a ser um instrumento de poder, né? Tem poder quem consegue persuadir mais. Hoje em dia, do jeito que a coisa funciona aqui, com esses financiamentos de campanha, com essa, a gente vê candidatos a gente vê deputados eleitos que são incapazes de articular 2 ou 3 frases, assim, que não tem a menor condição, né, um baixo clero de candidatos muito despreparados, mas que é porque são irrigados com muito dinheiro. Assim, que eles estão lá para cumprir determinado fim. Exatamente, né? Estão irrigados. Então perde-se esse elemento né, da persuasão. Né? Porque o que convence um eleitor a votar num candidato? Quer dizer, são os mais variados motivos. Sim. Quer dizer, os mais variados... Incrível, né? E a gente vê que 92% dos eleitos são apoiados por algum tipo de setor econômico. Então, isso é um fato grave de distorção na nossa democracia. Vamos começar esse debate, vamos aprofundar nesse debate agora no segundo bloco. Revestimentos, louças e metais, com design moderno e alto padrão de qualidade, são elementos essenciais para a valorização de um projeto não apenas criativo, mas econômico e sustentável. Casa Sol, a parceria ideal de quem quer transformar uma construção em uma obra de arte. Beleza Oriental encanta as páginas da 4ª edição da revista Five. Confira a entrevista exclusiva com a Miss Nikkei 2016, além das páginas de moda, saúde, social e informação. Revista Five, já nas bancas, porque você é 5 estrelas. Quando uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos. Dê asas à sua imaginação, dê um toque verde em sua vida. Qualidade da matéria-prima e tecnologia transformados em portas e janelas que se encaixam perfeitamente no projeto dos seus sonhos. Mais que garantir a privacidade e segurança, a escolha das esquadrias proporciona o bem-estar em cada ambiente. Por isso, em sua reforma ou construção, escolha mais que portas e janelas. Escolha Binoforte, inovação constante para uma vida melhor. Então, e aí continuando, né, o nosso debate, eu gostaria de saber da Vanessa um pouco mais sobre os outros tópicos da pesquisa que a gente está analisando hoje. Ok. Um dos tópicos, uma das discussões levantadas, né, pelas pesquisadoras. Quem recebe Bolsa Família é conivente com o governo. Então, num país de aproximadamente 200 milhões de habitantes, nós temos um dado de 50 milhões de pessoas são beneficiadas pelo programa. Pela pesquisa, a Nara, que é uma das pesquisadoras, ela estudou 15 países da América Latina que têm esses programas sociais nos mesmos moldes, e ela constata o seguinte, que os programas, eles proporcionam retornos eleitorais, mas não necessariamente
incentivo para que os eleitores ignorem totalmente os aspectos do governo. Performance do governo. Isso abre margem para outra situação, o outro clichê. Porque os corruptos se mantêm no poder... Não, que os políticos corruptos se mantêm no poder porque o eleitor é ignorante. Essa é a questão levantada. E o que ela diz? Ela fez uma pesquisa com 2.000 pessoas, depois ela fez uma pesquisa com 1.500 pessoas, e ela constatou que o principal fator que torna os eleitores tolerantes à corrupção é a crença de que a corrupção é generalizada, ou seja, a descrença total, né, professor Luiz? Pois é, e aí o que a gente vê, né, Lúcio, é que existe uma determinada inteligência em operação aqui. Ou seja, o eleitor, ele primeiro que ele prefere manter a sua autonomia assim, ele tem a sua decisão. E a sua decisão é assim: se todos os políticos são corruptos, aquele que bate a minha porta também é. Aquele que o meu vizinho conhece também é. Aquele que é primo do meu tio também é. Todos são. Assim, eu não posso, o eleitor ele vai pensar assim: eu não posso confiar em nenhum deles, no que eles estão falando, as promessas são todas vazias, não tem nenhum tipo de esperança aqui na política, e eu vou pegar aquilo que é me apresentado no presente, no determinado momento. E então funciona, aí começa a funcionar a máquina da corrupção eleitoral, ou seja, a máquina da compra de voto. Ou seja, o eleitor, muitas vezes, ele vai pegar aquilo que ele consegue apreender de imediato, porque ele já não confia na política como instrumento de transformação social do longo prazo, ele não confia na política como instrumento de transformação do seu país, da sua sociedade, da sua cidade. Então, como que a gente faz, né? Não sei se é um debate bastante complexo, né? Para introduzir a política de um jeito que as pessoas se sintam, enfim, protagonistas do seu destino e não apenas, vamos dizer, telespectadores de um cenário já construído. Bem, aí tem um monte de coisa, a gente precisaria talvez 3 programas desses, né, para poder... Né? Mas porque tem a questão da Bolsa Família, né, que entrou junto Sim. dessa discussão. Mas a primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente ter claro é que há, né, uma percepção de que a corrupção é generalizada. Sim. Mas há uma percepção, aliás, muito falsa, muito errada, e ao meu ver esse talvez seja o principal problema político que nós temos no país hoje, de que a corrupção é generalizada nos meios políticos, como se fosse uma exclusividade dos políticos e como se os políticos fossem um câncer a ser exterminado no meio de uma sociedade absolutamente sadia. Ora, a corrupção ela é generalizada no Brasil em vários setores, em vários aspectos, em várias circunstâncias. O setor privado tem muita corrupção. Quando a gente vai num médico e sai do médico com uma receita de um remédio que a gente não precisa porque ele tem um esquema com plano de saúde, isso é corrupção. Quando a gente vai no autoelétrico e sai de lá, o cara te troca 5 peças que não precisava trocar, isso é corrupção. Quando o meu aluno na faculdade recebe uma bolsa e não se dedica aos estudos, isso é corrupção. Então a corrupção ela é generalizada de uma maneira muito mais ampla, porque senão a conta não fecharia. Sim. Porque como é que a gente explicaria a políticos com essa qualidade que nós temos aqui no Brasil se a sociedade fosse uma sociedade eticamente estabelecida, com seus valores bem fundamentados, uma sociedade esclarecida? Quer dizer, isso uma coisa faz parte da outra, né? Parece mais um dos clichês, né, que estão aqui para serem derrubados, mas cada sociedade tem os políticos que merecem. Quer dizer, então, é muito fácil a gente apontar o dedo. E isso, quer dizer, e que tem que ficar muito claro, porque às vezes eu digo isso e parece que eu estou fazendo uma defesa dos políticos. Não estou fazendo uma defesa dos políticos. Eles continuam sendo corruptos e são corruptos mesmo. Mas o problema é que se a gente ficar olhando só, né, pro político e não olhar do nosso lado e olhar as nossas próprias condutas mesmo, a gente não vai mudar a qualidade desses políticos. E isso está ligado com o voto, né, com o voto que esse cidadão dá. Porque muitas vezes o cidadão que está reclamando da corrupção aqui não hesita em votar num candidato pensando que aquele candidato pode trazer algum tipo de benefício para ele, não é? Esses dias eu fui
Isso ainda existe, quer dizer, são práticas que estão estabelecidas. Foi numa quermesse aqui, aí começou a ter os sorteios do bingo, todos os presentes que estavam lá para ser distribuídos eram de políticos que ofereciam aquilo lá, ou seja, isso não é uma forma de corrupção, quer dizer, você dá geladeira para a festa, quer dizer, bicicleta, e você aceitar isso como uma prática política legítima, quer dizer, então é uma coisa muito mais complexa. Na minha experiência, a hora que você sai candidato, chove de gente pedindo presente para bingo, jogo de camisa para o time de futebol. Jogo de camisa, jogo de futebol. Não, mas põe seu nome. Não pode. Pois então. E com relação ao Bolsa, a esses tipos de programas sociais, é um debate que também precisa sair do simplismo, porque Bolsa Família, ou esse tipo de programa social, é algum tipo de subsídio estatal. É um tipo de subsídio estatal com alguma meta. Gente, esse não é o único tipo de subsídio estatal que tem. Aliás, quer dizer... É talvez o mais visível, né? O mais palpável. Então, quer dizer, e a gente não pode usar o mesmo discurso dizendo que, por exemplo, agora saiu a lista dos captadores da Lei Rouanet, que quem capta também... A política desses anos todos de construir os grandes campeões nacionais, com base usando dinheiro público, né? Ou seja, Bertin sair matando o setor dos frigoríficos, né? Ou seja, com dinheiro público do BNDES, outros Ambev, outras grandes empresas sendo construídas com injeção maciça de dinheiro público, um valor muito maior do que o destinado à Bolsa Família. Né? Muito mais. Quer dizer, isso também não é troca de voto. E, quer dizer, também a gente não pode dizer que isso também é um tipo de corrupção eleitoral. Agora, vamos pensar de uma maneira. Se existe uma parcela da população que estava desde o descobrimento na miséria absoluta e aí alguém, seja lá quem for, fez alguma coisa que tirou esse povo da miséria, não é natural que esse eleitor vote nesse candidato? Ou será que isso necessariamente configura um tipo de corrupção? Mas o que um eleitor espera de um candidato ao votar nele? Algum tipo de benefício para os seus, não é? Eu não vejo como que alguém que recebeu algum tipo de... Eu fui bolsista CAPES, fui bolsista CNPq. E na época de governo, de governos anteriores, inclusive, nem por isso, quer dizer, pelo fato de eu ter sido bolsista e receber subsídio do Estado, isso não estava me comprometendo com esse governo ou não. Porque isso não é uma questão de políticas de Estado, de governo, mas de Estado. Né? Mas a diferença de você receber uma bolsa e de alguém construir uma edícula, né, na casa da pessoa que vai votar nela, é a questão da pessoalidade. É o contato direto. E a impessoalidade né? é um eixo básico da democracia. Né? Porque vocês lembram como que era, por exemplo, quando não tinha SAMU? Quem é que fazia em cidades do interior esse serviço que o SAMU faz hoje? Muitas vezes eram ambulâncias dos próprios políticos, financiado pelos próprios políticos, porque ele sabia que se um ente querido meu for salvo por uma ambulância que tiver escrito o nome do deputado fulano de tal, a minha família inteira vai votar nesse candidato a vida inteira. Mas sem dúvida. Assim, a vida inteira. Aliás, há quem diga que estão se ventilando o fim do SAMU por conta disso, né? Porque há saudosos desse tipo de procedimento. Né? Eu sei que não é fácil, realmente não. Exatamente, né? E a gente vive... assim, no micro e no macro esse esforço, né? Hoje a gente pode inclusive discutir essa questão toda, né, desse momento político que a gente está vivendo, né, nesse âmbito também. Ou seja, o governo federal ele está refém, tá certo? Basicamente de um grupo que construiu essa presidência aí temporária, tá certo? Porque preso justamente a interesses pessoais, tá certo? Em prejuízo ao interesse da nação, né? Ou seja, você tem um governo, né? Um governo hoje nacional, uma presidência totalmente atrelada
a determinados grupos, presa a eles e agora o Temer está tentando salvar o Eduardo Cunha, porque afinal a base inteira vai se desmontar se ele não... Quer dizer, é uma loucura, né? Quer dizer, olha onde é que a gente O nosso sistema político representativo, e isso eu acho que é uma das poucas verdades que a gente pode lacrar, né? Está totalmente desgastado, ele está totalmente saturado, não tem mais, quer dizer, esse tipo de presidencialismo de coalizão, com esse tipo de financiamento de campanha, com este tipo de modus operandi, né, da Constituição, dessas alianças, isso está tornando qualquer possibilidade de governar, qualquer que seja o governante, ele tem que fazer do seu governo um balcão de negócios para poder construir uma maioria mínima para governar. Porque se ele não tiver essa maioria mínima, o que vai acontecer? O que aconteceu com a presidenta é afastada. Quer dizer, se não tiver, será afastado, porque não conseguirá governar e, em última análise, será afastado. Quer dizer, tem que construir essa maioria. E esse nosso presidencialismo de coalizão, ele é meio esquizofrênico, não é? Porque ele é um presidencialismo, mas ao mesmo tempo ele tem essas prerrogativas do parlamentarismo, de você ter sempre que estar negociando com o parlamento. Então a gente corre o risco, quer dizer, aquele presidente que se eleger nas condições que a Dilma Rousseff se elegeu nas últimas eleições, com uma minoria, uma maioria, uma margem pequena de voto, com diferença ao seu oponente, e sem maioria, base de sustentação na Câmara, vai ter problemas, não vai governar. Certo? Vai encontrar problemas. Enquanto conseguir, né, lotear, que foi o que o Lula conseguiu fazer. O Lula ele era mais raposa, né? Ele conseguia lidar com esses partidos e entrar no jogo. A Dilma não conseguiu. Sim, mas a gente está pagando em grande parte os efeitos desse jogo. Sim, claramente. Não se trata de fazer uma apologia, mas só não que tenha sido positivo. Uma constatação. Do que houve. O que o Lúcio traz é justamente essa questão difícil que é construir democracia dentro dessa estrutura capitalista tal como a gente tem no Brasil, né? Onde você tem uma injeção grande, né, de interesses dentro do Congresso, e você tem poucos cidadãos, poucos deputados realmente conectados ao interesse da população, né? E o que eu vejo hoje são muitos movimentos interessantes sociais acontecendo, se construindo para além, né, do campo político partidário. Ou seja, existe uma pouca vontade, né, de se adentrar dentro da mecânica partidária e fazer a transformação a partir das instituições, né? Mas, quer dizer, isso sempre tem que ser, né? A sociedade que não tiver organizada, né, fora desse âmbito político partidário, ela sempre vai ter problemas, mas, por um outro lado, urge salvar o nosso sistema partidário, porque só os partidos, a sociedade não pode se organizar só nos partidos, mas sem os partidos também não. Quer dizer, é necessário uma reforma, parece um clichê, mas é necessário uma reforma política no Brasil, uma reforma político-partidária que dê condições de governabilidade para quem se eleger sem a necessidade de fazer do seu governo um balcão. Eu lembro no debate que teve na disputa do governo estadual, que perguntaram para o Alckmin exatamente isso. Para o Alckmin, perguntaram para ele: escuta, mas você recebeu dinheiro da Alstom, da Siemens, disso, daquilo? Ele respondeu: a gente precisa ter uma reforma política no Brasil. Quer dizer, ele não respondeu a pergunta, mas ele disse: precisamos ter uma reforma política, porque para a gente poder fazer as coisas de um jeito diferente, como se eles não tivessem o poder de fazer. Eles têm, né? Então, assim, fica esse debate meio e porque redundante. Essa questão que a gente estava falando agora, com relação ao traquejo que o Lula tinha para negociar, se foi positivo ou não, a gente pode fazer um grande debate aqui, mas o fato há outra opção de governar o país se não for fazendo isso? Com certeza. Quem não fez foi a Dilma, olha aí. Ou quem tentou, ou quem não fez tanto, ou quem não teve tanta habilidade, né, para fazer. Não é fácil, mas assim, eu entendo que a construção da democracia está pela participação das pessoas no dia a dia, está pela invasão
da população, da cidadania nos partidos, tá? Pelo envolvimento, pelo interesse, pela transformação intraumbilical, vamos dizer, dos processos democráticos. E sobretudo, tentar revalorizar a imagem, né, do político, porque enquanto, quer dizer, a situação for essa e o político for identificado com o bandido, né, porque é assim, né, a política, o noticiário de política e policial agora parece que, enquanto for assim, a gente vai ter problemas. É isso aí. Vanessa, alguma consideração final? Não, infelizmente nosso tempo está curto. Quero agradecer, né, o seu convite, eu espero estar aqui mais vezes, podendo agregar de alguma forma. E boa noite a todos. Muito obrigado, agradecendo então ao Lúcio aqui presente, né, e esperamos ter ele de volta para a gente discutir outros temas aí de relevância nacional, local, enfim, para a gente aqui. Muito obrigado. Isso aí.